cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, baixar a nossa cabeça para falar com o nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, e glorificamos o Teu nome por isso. Te agradecemos, Pai, por mais uma semana vencida e por mais uma semana que está se iniciando. Senhor, eu sei que o Senhor tem cuidado de tudo, de todos os minutos dos nossos dias, Pai. E sei que o Senhor vai continuar cuidando, porque Tu és um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai em quem se pode confiar. Senhor, nós colocamos as nossas vidas nas Suas mãos. Te pedimos que dirija os nossos passos, nos desvie, Senhor, dos maus caminhos. Nós te agradecemos, Senhor, por cada um dos nossos parentes que se renderam a Ti, porque eu creio que aqueles que ainda não dobraram os joelhos para Te louvar e engrandecer o Teu nome, ainda o farão, porque essa é a Tua promessa, Senhor, de que nós e as nossas casas serviremos a Ti. E eu confio, Senhor, na Tua palavra. Coloco cada um dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, daqueles companheiros que trabalham conosco, Senhor, todos eles nas Tuas mãos. Ah, Pai querido, da mesma maneira eu Te peço pela vida das nossas crianças, Senhor, as nossas crianças que estão sendo atingidas, Pai, por tantos males, Senhor. Tira, Pai, tira, Senhor, da mente delas tudo que não for bom, Pai, e coloca a Tua palavra, que a Tua palavra esteja gravada no coração e na mente delas, Senhor. Eu Te glorifico, Pai, Te agradeço por cada momento, Senhor, de vida. Eu sei, Pai, que mesmo nos momentos tribulosos, o Senhor estava lá, cuidando de tudo. O Senhor tinha um propósito. Oh, Pai, que eu possa cumprir, eu e cada um dos meus irmãos aqui, possamos cumprir os Teus propósitos nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, eu dou aberta esse culto deste dia, Senhor. Te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Lucas. Lucas 11. O livro de Lucas é fácil de encontrar, né? E essa palavra também eu creio que vocês já ouviram por diversas vezes. O título é A Oração Dominical. Lucas 11. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu sei que essa palavra de oração, esse tema já foi pregado diversas vezes. Mas quando o Senhor quer falar novamente, né, quem sou eu para impedir? Então, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu me fixei em um ponto aqui que chamou a minha atenção. Eu achei muito estranho, porque os discípulos, ao invés de pedirem para o Senhor: Senhor, ensina-nos a curar, porque, né, a fama da pessoa corre quando ela começa a curar alguém, em nome de Jesus. Senhor, ensina-nos a pregar, porque muitas vezes o púlpito se torna um palco para quem está ali. Senhor, ensina-nos a louvar da mesma maneira. Quem está tocando um instrumento chama a atenção das pessoas. Mas eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. O que o Senhor fazia em secreto, o que Ele fazia, se afastava das pessoas para fazer sozinho. Isso me chamou tanto a atenção. E eu confesso, meus irmãos,
que eu não tenho orado como se deve, que eu não tenho me derramado aos pés do Senhor como se deve. Eu não quero jogar a culpa em Satanás, porque Satanás já carrega muita culpa e ele vai ser gratificado da maneira que se deve em breve, porque isso é o que a palavra do Senhor nos diz, né? Sobre o final dele. Nós sabemos qual é o final dele. Está aqui na nossa palavra, né? Na palavra de Deus, neste livro que nós temos que carregar, como eu disse na oração, na nossa mente e no nosso coração. Ensina-nos a orar. O exemplo é muito melhor do que você ficar falando para a pessoa: ah, vai orar, hora que passa. Ah, isso é falta de oração. E você? Você tem orado? Você tem dedicado o seu tempo ao Senhor? Aí a minha imaginação já vai lá para longe, né? Eu já voltei lá para Gênesis. Imaginei Jesus passeando no jardim do Éden, aquela maravilha toda, e ele conversando todos os dias com Adão e Eva. Não sei se conversou, porque a Bíblia não fala se ele conversava todos os dias, né? Isso a palavra não nos diz. Mas eu fico imaginando, eu de mão dada com Jesus, com Deus, andando no jardim e falando tudo o que está acontecendo no meu dia. Porque orar é isso. Orar é isso. Essa comunhão foi rompida ali, né? De termos olhar nos olhos do Senhor, de falar e ouvir o Senhor falar. Depois no Antigo Testamento, os profetas é que falavam e transferiam aquilo que Deus falava para eles, para o povo. Mas quando Jesus veio, o véu foi rasgado. E aí nós tivemos acesso de novo a Deus, né? Através da oração. Eu não sei por que o Senhor quer ouvir a nossa voz, mas Ele quer. Porque nós somos chatos. Nós somos chatos. Quantas vezes a gente dobra o joelho para começar a orar e já começa a pedir, né? Ah, Senhor, restaura, restitui, transforma, né? A gente já tem as palavrinhas certas para usar com o Senhor. Mas o Senhor, mesmo assim, Ele quer ouvir a nossa voz. A palavra de Deus diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Mas mesmo assim, Ele ainda quer ouvir a nossa voz. E eu quero dizer que é um privilégio. O nosso Deus, onipotente, onipresente, aquele que fez os céus e a terra, aquele que nos deu a salvação, ainda querer ouvir a nossa voz. Essa vozinha chata, que só sabe pedir, né? Então eu queria falar para os irmãos, vamos agradecer, vamos orar para as outras pessoas, porque o mundo é mau, e nós somos instrumentos de Deus. Vamos falar com o Senhor, orando, ajoelhado, no nosso quarto, como Jesus falou, no nosso carro, no trânsito. Muitas pessoas passam 1 hora no trânsito, ligam o rádio, começam a cantar uma musiquinha, ou começam a pensar em tudo que aconteceu no dia anterior. É um tempo perdido, é um tempo que você tem para ter uma comunhão com o seu Deus. E aí você nem sente o trânsito, você nem sente o tempo passar, porque você está tão envolvido no amor de Deus, porque quando nós estamos falando com Deus, nós sentimos a presença dEle. Nós sentimos o amor dele. E eu estava vendo uma reportagem de um médico. E esse médico estava falando que o estudo muitas vezes faz a pessoa ficar muito cética e desacreditar do poder de Deus. Que então os cientistas começaram a fazer um estudo de que o lóbulo central, é isso, Emília? O lóbulo central influenciava a pessoa quando ela estava orando, então ela determinava, ela orando, ela conseguia se curar de um problema. E isso ficou por muito tempo a fala dos médicos, dos cientistas. Não, a ciência pode comprovar. A ciência comprova que isso não é a força da espiritualidade, que isso não é um milagre de Deus, que é você mesmo determinando a cura para o seu corpo.
Mas, quando nós percebemos que existem pessoas na UTI completamente alheias a tudo que está acontecendo ao redor, e existe uma igreja que se levanta para orar por essa pessoa, e essa pessoa é curada, então quer dizer que a oração, ela tem poder, mesmo quando você não está motivando o seu lóbulo central. A oração tem poder. E isso, os médicos ficaram aterrados quando descobriram que através da oração, então a ciência não é que foi anulada, meus queridos, nós precisamos da ciência, mas o nosso Deus é o dono da ciência, né? Ele sabe tudo. A nossa oração, ela não é lançada ao vento, ela é lançada nas mãos do Senhor, e Ele vai jogando as sementes por onde Ele quer, né? Eu costumo orar no meu pequeno jardim do Éden, né? Olhando as minhas plantinhas, vou falando com Deus, e vou conversando com o Senhor, e vou apreciando as maravilhas dele. É uma borboletinha voando, é um pássaro, é uma florzinha. Se você for olhar nos mínimos detalhes, ela pode ser vermelha, mas numa pétala ela tem tantos tons de vermelho que, olha, o artista é bom, né? O artista é bom demais, ele é maravilhoso. E mais uma vez eu vi uma reportagem que me deixou assustada. As escolas na Califórnia liberaram para que as crianças sejam instruídas no culto a Satã. Porque as escolas lá as crianças são liberadas pelas escolas para ter um culto cristão uma vez por mês. E os satanistas se aproveitaram dessa brecha, né? Eles estão fazendo um culto a Satã, instruindo as crianças. O logo deles é um tridente em que são lápis. Eles tentam envolver as crianças nesse mundo de fantasia, né? Porque, querendo ou não, até nós adultos, eu principalmente, né? Eu fantasio muito, e esse negócio de fantasia envolve as crianças. E eu vi uma foto de uma figura de Beelzebub no meio, com aquele, eu não vou nem detalhar, e as crianças em volta, sentadas no chão, e com aquelas capas, com o capuz preto, né, ali aprendendo o satanismo. Nós, como igreja, nós temos poder de impedir isso. Isso chegou lá, assim como lá tem o Halloween, e aqui muitas escolas, muitas pessoas instituíram esse dia também. Talvez esse ensino satânico chegue aqui também, porque é uma moda, né? E eles estão pegando naquela página em branco nas nossas crianças. Vamos orar, meus queridos, vamos orar, porque a nossa oração pode fazer com que o Halloween seja extinto do nosso país, e que aqui a gente imite algo que acontece lá nos Estados Unidos, que é o Dia de Ação de Graças. Então vamos instituir aqui o Dia de Ação de Graças, aquilo que é bom, aquilo que é valoroso. Nós somos um exército que está sendo convocado a orar em todo o tempo todo. Orar. E o que eu acho mais bonito ainda é que a oração, ela é uma semente, não para nos trazer prosperidade. Meus queridos, esqueçam isso. A nossa prosperidade é o sangue de Cristo derramado na cruz, que nos deu a salvação. Quem quer mais do que um castelo no céu? Eu já me imagino lá no meu castelo no céu, com ruas de ouro, de cristal. Esse é o nosso palácio. Nós não precisamos angariar riquezas aqui. Vamos jogar a nossa semente nas mãos do Senhor, para que Ele espalhe aonde houver necessidade. As nossas palavras, as nossas orações, elas têm poder.
e as nossas crianças, o futuro do nosso país está nos nossos lábios. Amém? Amém. O Senhor fale mais no coração dos meus irmãos. Eu quero chamar o grupo de louvor e mais uma vez agradecer a minha oportunidade, porque eu amo estar aqui falando do Senhor. E as palmas do louvor. Vindo hoje, vocês sabem que eu amo além do Rio Azul. E é difícil de falar depois de ficar com a voz embargada, né? De ouvir esse louvor, mexe muito comigo. Eu acho muito lindo. Hoje nós não vamos ter as oportunidades, porque logo mais nós vamos ter o Lava Pés, e então eu quero chamar a pastora Ivonete para ministrar a oferta. Não? Amém. Chamar a irmã Sandra para ministrar a oferta. Eu agradeço mais uma vez a minha oportunidade, as palmas do louvor. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Hoje é a hora das ofertas, todo mundo em comunhão, os louvores lindos, né? Glória a Deus. Vamos abrir em Mateus, capítulo 6, versículo 1. Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Só até aqui. O Jesus aqui está nos ensinando, né? Quer dizer, ensinando para o povo, porque muitas pessoas davam, aqui é esmola, mas são as ofertas, tá, gente? Davam as suas ofertas querendo a glória para eles, queriam se aparecer. Né? E o Senhor chama aquelas pessoas que fazem isso para se aparecer de hipócritas, né? Então, muitos de lá, daquela época, queriam se aparecer, dando valores altos, mostrando para o povo, para se glorificar, e Jesus fala que não é dessa maneira, né? Não devemos dar as nossas ofertas mostrando para os outros, né? Aqui também tem a passagem que fala da mão direita, para não sair da mão esquerda, está entregando. Jesus nos ensina para que possamos dar em secreto as nossas ofertas. Ele não quer saber o valor que você está dando, que nós estamos dando a ele, né? Ele quer saber aquilo que está no seu coração, né? Que entregar as ofertas com sinceridade, com amor, né? Uns com os outros. Não precisa mostrar as nossas ofertas para os outros, para trazer a glória para nós. A glória é toda para o Senhor, né? Por isso que ele estava ensinando o povo, não precisa dessas coisas, esses alardes de mostrar a oferta que está dando, quem tem mais dinheiro. Ele quer só um coração puro, entregando a sua oferta, não importa o valor, aquilo que o Senhor falar em cada coração, aquela moedinha que o Senhor colocou no seu coração para entregar nessa manhã, né? Vamos separar as nossas ofertas, os nossos dízimos, porque a recompensa vem do Senhor, vem dos céus e não dos homens, né? Porque às vezes muita gente quer mostrar assim as boas obras, mas fala para os outros: olha, eu ajudei aquela pessoa. Para que isso, gente? Não precisa, a recompensa não vem dos homens, e sim de Deus, né? Faça a sua parte em secreto para o Senhor. O Senhor está vendo, o Senhor vê as nossas obras, né? E não precisa mostrar para os outros, né? Aquilo que o Senhor colocar no seu coração, traga com amor, né? Com sinceridade, para que Ele possa te recompensar. Mas não espere a recompensa, porque o Senhor sabe de todas as coisas, amém? Vamos separar nossas ofertas, nosso dízimo, e o pastor vai estar orando nessa manhã. E eu agradeço a oportunidade e as palmas para você.
A paz de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, erguemos as nossas mãos. Senhor, neste momento, Pai, nós erguemos as nossas mãos, te agradecendo pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Confirmando, Pai, que somos pecadores e não dignos, Senhor, de estar na tua presença, mas a tua graça e a tua misericórdia, o sangue do Cordeiro, que é celebrado hoje neste lugar, nos cobriu, para que pudéssemos nos apresentar diante de Ti, Senhor, e o Teu poder se manifestasse em nossas vidas. Senhor, que neste momento possamos trazer não a oferta de Caim, mas a oferta de Abel, a oferta que Te agrada, a oferta, Senhor, que vem do céu aos nossos corações, para que sejamos fiéis diante dos Teus olhos, não merecedores, mas fiéis pelo sangue do Cordeiro. Cumpra o Teu propósito, Senhor, repreendendo todo o mal, todo devorador, todo migrador e destruidor, Senhor, de lares, de famílias, Senhor, de riquezas. Lance por terra todo o mal, mas confirma, Senhor, o Teu poder, a Tua glória, a Tua justiça nas nossas vidas. Consagramos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Marcos 6, nós vamos ler o versículo 14, a partir do 14. Fala a respeito da morte de João Batista. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. E os discípulos de João logo souberam disso. Vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, que nesta manhã Teu Santo Espírito continua a ter liberdade nas nossas vidas, neste local que é consagrado a Ti, neste local onde o Senhor trabalha nos nossos corações, em nossos pensamentos, em nosso entendimento. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor, repreendendo todo o mal. Que todo o mal caia por terra, Senhor, e todo impedimento para entendermos e compreendermos a Tua vontade
a tua voz, como foi ministrado na abertura, Senhor, que a tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas, não a nossa, mas a tua, Senhor. Seja feita a tua vontade nos céus e na terra, Senhor. Prevalece sobre nós o teu querer, assim nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Fica sentado. No dia feriado, 1º de maio, né, a gente fez o batismo e estamos felizes pelas vidas que foram batizadas, tomaram uma decisão, e nada melhor do que ministrarmos sobre a vida. Obrigado, irmão. Nada melhor do que ministrarmos sobre esse João que pregava a respeito do batismo e pregava a respeito do arrependimento. E temos algumas lições nessa morte de João Batista, que é importante que a gente reflita a respeito, né? João Batista, ele é precursor, foi enviado por Deus. Deus tinha um propósito na vida de João Batista. Então ele veio antes para anunciar a chegada do Cristo. Ele vem como se fosse a trombeta de Deus para anunciar, né? Está chegando o rei, está chegando o bom pastor, está chegando o Cristo a quem todos estavam esperando. E ele vem já declarando: olha, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se porque o reino de Deus está chegando até vós, né? Então, meus irmãos, aqui no versículo 14 diz assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, por isso nele operam forças miraculosas. Eles não entendiam, né, o propósito, o trabalhar de Deus, e eles estavam confundindo, né, achando que depois da morte de João, que João tinha ressuscitado e era Jesus. Mas por quê? Por que isso? Né? Porque João começa antes. João, profeta, né? Maior profeta, o grande profeta João, ele deixava muitos admirados com aquilo que ele pregava e que ele anunciava e que Deus usava. Mas o ministério de Jesus só começa aos 30 anos de idade. E por que começa aos 30 anos? Quando eles começam a ouvir de Jesus, estava terminando, né? Havia acabado o ministério de João Batista. E eu acho importante a gente falar a respeito de ministério, né? É importante. A primeira profecia que eu recebi foi a primeira vez que eu fui num monte, e desiludido de muitas religiões, e ali Deus usou uma profetisa, uma senhora idosa, que era até estranho ela ter conseguido subir um monte, né? Por causa das dificuldades da idade, dificuldades do peso, mas ela subiu ao monte. O Espírito do Senhor faz coisas maravilhosas. E ali ela fez uma profecia, que Deus tinha um grande ministério na minha vida. Eu não entendia nada, né? Então para mim era um grande mistério. Eu falei assim: essa senhorinha não sabe nem falar. Olha o pensamento, né? Olha os nossos pensamentos nos traindo. E depois que eu fui descobrir o que é um ministério, né? Um chamado de Deus. Então aqui a gente vê que começa o ministério do Senhor Jesus aos 30 anos de idade, quando termina o ministério de João Batista, né? do profeta João Batista. E eles começaram a discutir a respeito disso, né? Quem que é esse que aparece fazendo milagres agora? Quem é esse? Aí cada um tinha uma opinião a respeito, era um profeta. Mas o que nós vamos destacar é a opinião de Herodes. No verso 16 fala assim: Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Meus irmãos,
tem uma coisa que eu acho que aqueles que já pecaram, grandes pecados, vão confirmar. Quando a gente decide cometer um pecado, parece que a gente escreve no nosso interior algo que nunca mais será apagado. Nunca mais será apagado em nós. Eu não falo nos outros, eu não falo por Deus, porque a gente vai ver uma passagem que fala que Deus esquece. Mas quando nós cometemos um pecado grave, aquilo fica registrado e você nunca mais esquece. Concordam? Pelo menos na minha vida é assim, né? Os meus pecados passados eu nunca mais esqueci. Fica marcado, né? Fica registrado. Então, em Isaías 43, 25 fala assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus apaga, Deus esquece, mas nós não. O tempo inteiro, né, a gente pode recordar que quando somos recordados pelo inferno, a gente percebe que é o inferno que está trazendo à tona. A gente tem a chance de voltar lá, lembrar do nosso batismo e falar assim: ó, eu morri, aquele velho homem morreu, né? Eu me arrependi do pecado, né? E aí aplacar aquela dor, aquela aflição, aquela angústia, aquela tristeza do que nós cometemos e não deveríamos ter feito. Mesmo sem conhecimento de Deus, aquilo marcou o nosso coração, porque foi na nossa consciência. Então, assim, a consciência culpada nunca esquece. Quer piorar essa situação? A consciência que conhece a Deus culpada fica ainda numa situação muito pior. Né? Recentemente eu recordava aos irmãos ministrando aqui a respeito de Saul, conhecendo, né? Sendo um homem de Deus, tendo um ministério que foi dado por Deus a ele, né? De ser rei, de ser comandante de uma nação. Ele peca contra Deus, não se arrepende. Com a oportunidade de se arrepender e de voltar a ter comunhão com Deus, ele não se arrependeu. E para piorar, quando não se arrepende, o poço parece que cava mais fundo, né? Que afunda mais, parece que acabou a água e começa a lama, e ele afundou na lama ainda, né? Isso também acontece conosco, da gente não tomar cuidado. É um cuidado que todos nós devemos ter, aqueles que têm conhecimento do Senhor, de nós não nos afundarmos, ainda mais na lama. Então, a primeira lição aqui é que o pecador nunca se esquece do seu pecado. Pode até ter a consciência, né? Como é que eu vou dizer para os irmãos? Calejada, né? Tentando cobrir aquele pecado, mas nunca vai se esquecer. Nunca vai se esquecer. E aqui fala a respeito de Herodes, né? O tetrarca. Esse Herodes tetrarca também é conhecido como Herodes Antipas. Também é registrado no Novo Testamento como Herodes Antipas. Então, esse Herodes era filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande é aquele que tinha mandado matar as crianças no tempo de Moisés. E parece que no nosso tempo, né, dá a impressão que mandaram matar algumas crianças, né, com algum objetivo. Parece que a história está se repetindo, não sei, mas eu vou recordar aqui algumas coisas para a gente tentar vincular aquele passado, aquela morte das crianças com atualmente o que acontece, né? Aquele demônio que estava atuando naquela época parece que voltou a atuar na nossa época. E então esse Herodes o Grande foi aquele que do tempo de Moisés que mandou matar as crianças
Então esses Herodes, né, são familiares, porque funcionava assim: o Herodes o Grande teve vários filhos com várias mulheres, e cada filho também era registrado com o nome de Herodes. E aí precisava acrescentar alguma coisa no nome para que não houvesse confusão. Então a gente vê lá Herodes Antipas, ou o tetrarca. A gente vê Herodes Filipe, que era o irmão de Herodes Antipas, o Herodes Aquelau, o Herodes Agripa, que era do tempo de Paulo. Então, todos parentes, né? Todos filhos do mesmo pai. E era uma época onde existia muita devassidão, né? Eles eram essa família, né? Esse reinado teve uma marca de depravação, de degradação moral, como nos nossos dias. E a gente vê que depois da morte de João Batista, o historiador Flávio Josefo, ele registra que Herodias incentivou a morte de João Batista. Ela estava por trás da morte de João Batista. Fica bem claro no Evangelho de Marcos, no registro de Marcos, que não era a intenção de Herodes matar João Batista, de maneira nenhuma. E muito pelo contrário, né? Parece que as palavras de João Batista estavam entrando no coração de Herodes. Então, porque João Batista estava cumprindo o seu ministério, porque ele estava realizando o seu ministério, e ele não negou o seu ministério, mesmo que tivesse que falar para o rei, né, que na verdade não era rei. Eu já eu explico por que ele não era rei. Naquela condição, né, de pregar para alguém de muita importância, sabendo que correria risco de vida, ele não negou o seu ministério e ele pregou para gente importante, denunciando o pecado. E era difícil, meus irmãos, porque quando denunciava o pecado, parece, na época dele, a internet da época dele, eram as pessoas que estavam à volta, né? Então as pessoas que estavam ali em volta eram testemunhas, e quando ele pregava a respeito do pecado de Herodes, todos ouviam, e aquilo corria como hoje se corre na internet. Então, essa denúncia do pecado, né? Se alguém utiliza a internet para denunciar o pecado, pode ser que venha a represália, né? Pode ser que queiram calar, né? Como tentaram aprovar recentemente, né, a lei das fake news, tentando calar aqueles que denunciam os erros, as falhas, né? Então, e para mudar, né, estão denunciando, então vamos chamar isso de mentira, vamos chamar de fake news, né? Notícias mentirosas, né? Traduzindo, notícias mentirosas. E de repente não é mentira, é verdade aquilo que está sendo dito, mas o que querem na realidade é calar. E era isso que Herodias queria fazer, queria calar João Batista, porque João Batista estava entregando a verdade, o pecado, a transgressão daquela mulher com aquele homem. Que transgressão era essa, meus irmãos? Se alguém tiver facilidade na Bíblia, Levítico 18:16 diz assim: não tenha relações com a mulher do teu irmão. Não tenha relações com a mulher do teu irmão. E o que João estava falando para Herodes Antipas, Herodes o tetrarca, era exatamente isso: não tenha relações com a mulher do teu irmão. Você está errado, você está pecando, você está errado, você está transgredindo, você deve se arrepender dos teus pecados, se batizar e vir para o reino dos céus. Mas ele
estava ouvindo, fazendo ouvidos de mercador. Chegava a notícia para sua mulher, e a mulher dele falando: ó, acaba com ele, mata esse homem, não é possível, do que ele está afrontando a ti como rei. Mas ali o imperador era Tibério, o reino era de Tibério, ele não era o rei, Herodes não era o rei. E quantos não são aqueles que não são nada, mas se acham muito? Né? E muitas vezes é necessário que o Senhor use uma agulha para furar essa bexiga, né? Porque acha-se muito, mas na realidade não é nada. Então muitas vezes o Senhor tem que usar uma agulha para estourar a bexiga, né? E ele se achava o rei. Então, aqui em Levítico 18:16 diz: não tenha relações com a mulher do teu irmão. E era isso que João Batista estava pregando para ele. Pregando para ele. Então, naquela condição, né, como ela não conseguia, Herodias não conseguia fazer com que Herodes matasse João Batista, ela planejou uma outra coisa. Então, que ao menos ele seja preso pelas atitudes dele. Será que hoje também não acontece isso? Muitos estão sendo presos por pregar, muitos presos, não é, por falar a verdade. Então, eu digo preso sem julgamento, sem direito a julgamento. E aí diz assim, ele pregava, né, e piorou a situação da Herodias, porque quando traz para dentro do cárcere João Batista, eu fico imaginando o sofrimento desse homem, porque era um homem diferente na sociedade. Não era um homem que se deleitava com a comida do rei, com as comidas dos homens, não. A veste dele era veste de camelo, né? Era diferente, né, a vestidura dele, não era normal. E além disso, ele comia gafanhoto, era uma comida diferente, diferente. Gafanhoto e mel, isso era suficiente para ele. Então, era um homem diferente da sociedade, e ela traz para dentro, né, do reinado deles, né, na realidade, né, para dentro daquela condição, e colocando ele preso ali, ele teria que, talvez não estivesse mais comendo, não estivesse mais se alimentando, mas ele mesmo naquela condição, ele não nega o nome do Senhor, ele continua realizando o ministério que Deus tinha para a vida dele. E o que ele estava fazendo ali? Estava pregando para Herodes. Então a gente pode até imaginar, né, aquele cárcere escuro, ele preso às cadeias, às correntes, né, ele preso nas correntes, e Herodes visitando ele, passando a visitá-lo constantemente, e a cada vez que Herodes visitava, ele ministrava ao coração de Herodes, que foi quem o mandou prender. Olha com a retribuição de João Batista, ao invés de João Batista ficar com raiva, né, ou falar assim: agora que eu quero que o pessoal me vá para o inferno, né, não prego para ele, eu vou dar uma de Jonas, não vou pregar para ele para que ele possa ir para o inferno. Não, o inverso, ele continua pregando, ele continua ministrando para o coração, tentando fazer com que Herodes se arrependesse. E a mulher de Herodes, Herodias, percebendo isso, falando: bom, eu preciso fazer alguma coisa. E ela usa a filha para que agradasse o Herodes e também os convidados, né? Que aqui a Bíblia chama, na minha tradução, chama de convivas, né? Os convidados. E ela dança, com certeza, né? No momento da festa, de aniversário de Herodes, ela dança, e provavelmente, assim, a gente imagina que seja uma dança sensual, né? E que era um momento da festa que já deviam ter bebido bastante, e aquela dança agradou a muitos, a todos, né? Todos eles estavam ali,
E de tal maneira, né, que como eles viviam na imoralidade, ele quis agradar aquela menina. Herodes quis agradar aquela menina com segundas intenções. E ele chega para ela e fala assim: olha, eu na condição de rei, né, vou te dar metade, até metade do meu reino. Pode pedir o que você quiser. Estou muito feliz com o que você acabou de fazer, então, com essa dança, e pode pedir. E ela vai para sua mãe e fala: mãe, e agora? Chegou a hora. O que nós vamos pedir? E a mãe instrui ela assim: olha, a cabeça de João Batista. Faltou eu dizer para os irmãos, né, a respeito de tetrarca, né? Esse tetrarca é um governador de algumas províncias. Então ele era um governador, ele não era rei. Quando ele oferece o reino, né, ele já estava tomado pela bebida, com certeza, porque ele não tinha reino ainda. Ele não era rei, ele era um governador. E dentro daquela condição de moralidade que eles viviam, ele na tentativa de segundas intenções, ele tenta comprá-la, né, e fala para ela: pode pedir o que você quiser. E ela pediu a cabeça de João Batista. E eu digo para os irmãos assim: cuidado que a gente tem que ter, né, quando bebe, porque de repente você fala uma besteira e vai ter que cumprir depois. Não que nós que somos cristãos, né, sejamos sujeitos a essas coisas, mas para aqueles que não são, que também estão nos ouvindo pela internet, tome cuidado. E a gente poderia, né, o reino desse homem, se tivesse um reino, né, na verdade era o governador, então era pequeno, né, metade não valia muita coisa, não tinha muita grandeza. E ele poderia até mesmo falar para ela assim: peraí, a cabeça de João Batista vale mais do que o meu reino. Com certeza vale muito mais do que o reino dele. Não vou te dar a cabeça de João Batista. Mas ele, envergonhado, porque todos estavam ali e ouviram a promessa que ele tinha feito, né, já tinha saído da boca dele, e ele, com medo de voltar atrás, ia ter que ceder. E teve que ceder. E aqui a palavra nos fala que os discípulos do Senhor, os discípulos de João, eles vão, né, eles vão cuidar do corpo. Então, uma outra lição que a gente aprende aqui, né, vocês perceberam que a pregação de João Batista era para um homem que não era judeu. A pregação de João Batista, né, mostrando o pecado, né, para que ele seguisse o que estava escrito no livro de Levítico, né, era para um não judeu. Então a gente vê que a lei do Senhor, ela vale para o judeu e para o não judeu, né? Afinal de contas, nós também não somos, né? Também não somos, mas o amor do Senhor nos alcançou. E da mesma maneira, João Batista estava pregando para que o amor do Senhor alcançasse Herodes, e aquela família, através de Herodes, pudesse ser mudada, pudesse ser transformada. Eles viviam casando, sabe, naquela condição, sabe, cunhado. Herodes era tio, vamos corrigir, né? Herodes Filipe, que era irmão de Herodes, o tetrarca, era tio de Herodias. Então, a situação de pecado era muito complicada. Aí você pode até pensar assim, mas é pecado, pastor, isso que eles estavam fazendo, né? Casar com um tio, isso aí é pecado. Eu falei para os irmãos a respeito
de Levítico 18:16, que fala: não tenha relações com a mulher do teu irmão, né? Isso ele estava fazendo. E Levítico 20:21 fala assim: e quando um homem tomar a mulher do seu irmão, imundícia é, ou pecado é, e vergonha de seu irmão que se fez, o que se fez, sem filhos ficarão. Ele levou o irmão, né, Herodes o tetrarca, levou o irmão dele, Herodes Filipe, a vergonha diante dos homens, por casar com a mulher. E isso me fez recordar também, no nosso tempo, né, um escândalo, né, entre casamento de Teresa Collor, Fernando Collor, né, ex-mulher do seu irmão Pedro Collor. Então, a gente percebe, né, que tem uma atuação aí do inferno nos rodeando, que me lembra daquela época, me lembra daquele tempo, tentando calar aqueles que estão pregando a verdade, falando a verdade, e desnecessário, porque afinal de contas, né, a pessoa só está falando. Qual é o problema de se falar? Será que Herodias precisava ter ódio mortal? Porque é isso que diz a Bíblia, né? O ódio dela era um ódio, ela tinha ódio e ela queria matar. Então era um ódio mortal, só porque ele estava falando? Ele não poderia falar? Ele não tinha liberdade de falar o que quisesse, estando certo ou estando errado, né? Era a liberdade dele de se expressar. A liberdade que todos nós temos de nos expressar. O passarinho canta, porque Deus diz assim, e nós nos expressamos, não é? Com a nossa liberdade, e cada um sofre as consequências da sua, de falar, né? De falar o que tem falado, né? Se eu cometer algum erro, sou chamado, né? Vou pedir perdão, peço perdão, mas se eu errei, eu peço perdão. Se eu não errei, então aceite o que foi dito, ou jogue fora o que foi dito. Mas ter ódio por causa disso, né? Porque alguém falou alguma coisa, e ódio mortal vai além do normal, né? Então, com certeza tem uma atuação demoníaca nesse ódio. E o pior, né, que essa condição ela vai passando de geração para geração, porque Herodias não pediu para a filha a cabeça de João Batista num prato. Não foi isso que ela falou para a filha. O que ela falou para a filha: pede a cabeça de João Batista. Foi isso que foi pedido. Não foi num prato. Foi somente a cabeça. O historiador fala, né, o Flávio Josefo fala que o nome dessa menina é Salomé. Salomé. E essa Salomé, ela é pior do que a mãe em esperteza para o mal. Não é? É assim, ó, você imagina, né? Depois de uma festa de aniversário, a Bíblia não fala a respeito de festa de aniversário, só essa passagem. E uma festa que acabou muito mal, né? Terrível essa festa, acabou. Porque o presente que a mulher de Herodias deu para Herodes foi contrariá-lo naquilo da vontade dele. Esse foi o presente. A vontade dele não era matar João Batista. A vontade dele nem era prender João Batista. Né? A Bíblia nos mostra que Herodes, ele temia João Batista, respeitava João Batista, porque ele percebia que era um homem de Deus. Por isso ele temia. Então muitas vezes a gente é perseguido porque as pessoas nos temem por sermos homens e mulheres de Deus.
Então ele temia. E olha o presente que essa mulher deu para ele de aniversário. E além disso, né, não suficiente, é como se fosse a sobremesa, né? Quando ela põe a cabeça de João Batista, né, num prato, é como se fosse a sobremesa daquela festa, porque já estava encerrando a festa. E eu dizia que ela era esperta, né? Então ela teve essa maldade, e a maldade ainda foi maior, porque ela ainda falou assim, ó, eu quero logo, imediatamente, a cabeça de João Batista. Ou seja, não dando chance daquela festa acabar, tá bom, depois a gente providencia o que você me pediu. Não, agora, eu quero agora, que todos vejam. Eu quero como sobremesa. É muita maldade. Muita maldade. Com alguém qual era o pecado? Qual era o pecado de João Batista? Falar a verdade? Qual era a transgressão de João Batista para que aquilo acontecesse? Não tinha transgressão. Mas é bom que, encerrando, né, como conclusão, para os que são de Deus, o mal acontece conosco também. É exceção? É regra? Não. Deus nos livra de todos os males, mas existem algumas exceções. Existe. Sabe aquelas crianças que morreram, as 4 que morreram? Eu posso falar que 4 morreram, 4 foram feridas, mas uma eu não sei te falar, a outra ferida, né? São 5 feridas, a 5ª ferida eu não sei te falar, porque o máximo que eu consegui de notícia é que as 5 feridas, 4 saíram do hospital, mas a 5ª ninguém falou a respeito dessa 5ª, então eu não sei se realmente são 4 que morreram, ou se teve mais alguma e ninguém está falando nada, né? Se foi escondido mais alguma coisa aí. Então, o mal acontece excepcionalmente para aqueles que são bons. Acontece. Mas a gente olhando para onde foi João Batista? Para onde foram essas crianças? Foram para o céu, estão melhores do que se estivessem na terra. Com toda certeza. Duro, triste é para os pais, imagine, né, que dor, que infelicidade, que amargura, que tristeza. Mas essas crianças também estão com o Pai. Dos tais é o reino dos céus. Deixai ver a mim os pequeninos, disse Jesus. É triste para os pais, mas a festa no céu por essas vidas que lá estão. Então, o mal acontece em exceção para os melhores filhos de Deus. João Batista era um dos melhores filhos de Deus. O mal aconteceu em exceção. Estevão era um dos melhores filhos de Deus. O mal aconteceu, apedrejado, ele morreu. Mas quando ele estava sendo apedrejado, ele olha e vê o céu aberto e os anjos. O mal acontece em exceção para os filhos de Deus. Mas não é uma regra, meus irmãos. Então a gente vê que não estamos isentos de passar por momentos difíceis. Mas se Deus não nos livrar, isso vai ficar para a história. Então lá no dia 1º de maio desse ano, nós estávamos batizando e falando assim, ó, João Batista pregava dizendo, arrependam-se dos seus pecados e venham se batizar. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Até hoje o nome de João Batista é pregado, é ministrado. As atitudes de João Batista são declaradas até hoje. Então é aquilo que eu estou dizendo, ó, se algum de nós tiver uma morte trágica por causa do nome do Senhor, saiba que seu nome vai ficar para a história.
receba com alegria, porque se é a vontade de Deus, Deus sabe o que faz com os seus. Amém? Se Deus permite, né? É sinal que algo de bom virá. E eu quero falar agora, né? Isso eu falei para os irmãos a respeito daqueles que são de Deus. Mas os que são de Deus, morte, não tem problema. Foi o que o louvor falou para nós, né? Além do Rio Azul. Então, quando chegar a morte, nós vamos passar para o rio, vou passar do Rio Azul, né? E lá não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Mas para aqueles que são do mundo, tome uma decisão. Para vocês que são do mundo, para aqueles que são do mundo, esse conselho serve também para nós que somos da igreja, né? Que somos do Senhor. Quando Deus nos dá uma autoridade sobre alguma coisa, né? É para que aí, quando você é responsável por alguma coisa, você vai ter que tomar decisões. Não deixe que outro tome decisão por você. Tome as suas decisões. Não fique adiando as suas decisões. Mesmo que você tome errado, né? Se você está com Deus e toma uma decisão errada, você assume, não, eu fiz, eu tomei a decisão errada, eu errei. Lembra de Davi? Né? Davi errou, falou, Senhor, eu errei, eu pequei, eu me coloco nas tuas mãos, então eu prefiro eu receber a consequência do meu erro, né? E ali havia uma lição naquele erro. E não permita que ninguém tome as decisões que são da sua responsabilidade tomar. Herodes ficou engolando a respeito, né, de João Batista, e ele acabou cedendo, e acabou contrariado numa decisão. Vai responder, ele vai responder, né, por algo que não foi nem ele que decidiu, né? Ou foi obrigado a decidir daquela maneira. Tinha opção, podia ter, mas vai sofrer as consequências. Não sofra consequências de decisões que você não tomou. Não sofre, não venha sofrer consequências das decisões que você não queria ter tomado. Se fosse a sua decisão, seria outra. Então tome a sua decisão. Se você precisa orar, sim, ora, busca o Senhor e fala, Senhor, me dá, eu vou tomar uma decisão hoje, me dá uma instrução. Hoje eu tomo uma decisão, não vou deixar para amanhã mais. Antes que alguma coisa aconteça, me obriga a tomar uma decisão que eu não gostaria de tomar. Então, uma decisão, né, é interessante, porque a gente tem a opção, né, de pensar assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, mas eu sei o que não fazer. Se você sabe o que não fazer, você já tem a decisão tomada. Você só não percebeu. Mas a decisão estava aí nas suas mãos, está diante de ti. Você sabe o que não fazer. Tá, então não vou fazer, acabou. Quem me explicou uma coisa sobre decisão foi o pastor Bartolomeu. Ele falou assim, se alguém chega para mim e fala assim, você tem que decidir hoje, é hoje, né? A última oportunidade, é pegar ou largar. Ele fala assim, tá bom, já larguei. Já larguei. Se tem que ser desse jeito, né? Se tem que ser assim, então eu já larguei. Por quê? Porque alguém está te forçando a tomar a decisão. Então ele fala, não, já larguei. Se é isso, eu não quero. Pode levar embora, não quero. Então, para aqueles que são do mundo, tome a decisão de vir para Jesus. Tome a decisão de vir para Jesus. João Batista estava pregando e ele continua pregando aos nossos corações hoje. Arrependa-se dos vossos pecados e batize enquanto é tempo. E pode chegar um tempo, né, que essa decisão não esteja mais nas tuas mãos. Então venha para o Senhor enquanto é tempo. Amém? Nós vamos orar agora. Antes de orarmos pela ceia, orar agradecendo a Deus pelo jejum que fizemos, pelas vitórias que o Senhor nos concedeu nesse jejum, como um corpo, né?
Então, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Agora que vamos cear, nós queremos te agradecer pela vitória que o Senhor nos concede. Pela vitória, Senhor, que o Senhor nos deu como instrumentos nas tuas mãos, para a tua vontade, para o teu querer. Nós entregamos esse jejum neste momento, te louvando, engrandecendo o teu santo nome, Pai. Se fizemos o que fizemos foi porque o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos revestiu, o Senhor nos ajudou. Essa vitória, Senhor, ela pertence a Ti. Consagramos a Ti, entregamos o nosso jejum, te agradecendo. Agradecendo, Senhor, porque o Senhor nos deu a comunhão, a união, a força para vencermos. Por mais que alguém achasse que fosse simples, Senhor, quando participou, percebeu que havia uma luta espiritual. E eu creio, Senhor, que nós vencemos, porque é a Tua promessa para as nossas vidas. Nós te agradecemos, te louvamos, nos colocamos à Tua disposição, Senhor, para que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos agora cear. E a palavra diz assim: porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão. Levante seu pão. Senhor, nós erguemos este pão que representa o teu corpo partido por nós, e nós consagramos este pão ao Senhor, Pai, te louvando e te bendizendo, Pai, porque a tua morte, a morte do Senhor, não foi em vão nas nossas vidas. Aqui celebramos, Senhor, a tua morte e ressurreição nesta manhã, te louvando, te bendizendo e te agradecendo, Pai. Te agradecemos, Filho, te agradecemos, Espírito Santo de Deus, pela vitória por nossas vidas. Amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Podeis participar. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Levando esse suco, Senhor, nós erguemos este suco, Pai, que representa o sangue do Cordeiro derramado na cruz. O sangue que foi aspergido, Senhor, que foi derramado e que nos alcançou, nos trazendo para a Tua casa, para a Tua salvação, para a Tua libertação. Para aqueles que a recebem, nós a recebemos, Senhor, e celebramos esta vitória nas nossas vidas, e celebramos a vitória do Senhor na cruz, a vitória sobre a morte, Senhor, porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos, e ressuscitou para nos conceder a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós te louvamos, Pai. Agradecemos ao Senhor pela Tua obra maravilhosa, Pai, e sabemos que um dia estaremos juntos,
E o Senhor estará celebrando a ceia com cada um de nós. O Senhor estará celebrando a ceia, Pai. A ceia por nós. Nós te louvamos pelo teu agir e pelo teu trabalhar nas nossas vidas e na vida dos nossos. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Porque todas as vezes este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Podeis participar. Glória a Deus, Pai. Algo mais de neve, algo mais de neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Obrigado, Senhor, por esta ceia, pela tua graça, pela misericórdia que o Senhor teve das nossas vidas. E que o Senhor possa trazer muito mais vidas para perto de ti, ó Pai, para debaixo da tua salvação, da tua cura e da tua libertação. Assim nós te pedimos e também te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. As palmas ao Senhor Jesus. Vamos dar a bênção apostólica agora e depois nós iniciaremos o lava-pés. Amém? Leva a sua mão, que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em cada um de nós. E que todos digam amém. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Encerradas, palmas, vamos.